Prontinhos? Animados para navegar em nosso país? Relembrando um pouquinho a divisão política brasileira do nosso país, o Brasil? Então vamos que vamos. Siga Pro na página 345. Vamos lá? Nem sempre a configuração do território, do mapa brasileiro, nem sempre ele foi assim, não. Ao longo da história, ele foi dividido de diferentes formas. A primeira ocorreu durante a colonização portuguesa, quando houve a distribuição das chamadas capitanias hereditárias. Na época do Império, o território foi dividido em províncias. Somente com a implantação da República, as províncias passaram a ser chamadas de estados. E aí, estamos onde estamos hoje, com a República Federativa do Brasil, de 1970 para cá. Foi assim que ficou conhecida. E aí embaixo você vai vendo o mapa brasileiro político de 2013, né? E vem dizendo que de 1988 o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, ou seja, essa é a configuração do nosso país, do nosso mapa atualmente. Lembrando que esse Distrito Federal é onde fica a capital do nosso país, que estudamos há poucos dias, né? Que é Brasília, que fica no estado de Goiás, ok? Bem, continuando, vamos falar um pouquinho sobre antes de Brasília. O Brasil nem sempre teve somente Brasília como capital. A primeira capital do nosso país foi Salvador, depois Rio de Janeiro e, por último, Brasília, né, que foi quando Juscelino Kubitschek teve esse objetivo de implantar a capital na região centro-oeste para levar desenvolvimento maior para o nosso país. Vamos falar um pouquinho agora do Brasil no mundo, tá? O nosso país, segundo a organização ONU, que quer dizer Organização das Nações Unidas, diz que existe 193 países, cada um com sua cultura, o seu povo, sua riqueza e suas particularidades. Infelizmente, muitos países encontram-se em guerra, conflitos de interesses, intolerância e dificuldades em realizar acordos de paz e trégua. E alguns motivos dessas guerras são exatamente questões simples a ser resolvidas, mas o ser humano dificulta por meio da intolerância, muitas vezes relacionada à etnia, à religião, entre outras questões, a política, a classe social. Mas, para manter, né, um pouco melhor essa relação entre os países, existem embaixadas, existem consulados que ajudam nessa tramitação de relações. Tá bom? O que é uma embaixada? É um órgão encarregado de proteger e defender os interesses que um país representa, tá certo? Já o consulado, ele tem a função de expandir o comércio externo da nação representada e proteger os seus cidadãos. De acordo, assim, com a ONU, o nosso país, o Brasil, mantém boas relações diplomáticas e comerciais bacanas com os outros países e é considerado até um país referência pela sua harmonia diante dos diferentes povos que convivem aqui, tá certo? Bem, além da ONU, existem outras organizações, como a Unesco, que quer dizer Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que foi fundada em 1945 e tem a função de estimular o intercâmbio cultural entre as nações. Além da Unesco, também temos a OEA, que é a sigla de Organização
dos Estados Americanos, criada em 1948, tem finalidade de estimular as relações entre os países americanos. Também são objetivos da organização fortalecer a democracia, manter a paz e defender os países comuns dos países membros. Tá bem? A ONU, que a gente falou, vem falando desde o início, ela foi criada em 1945 e procura manter a paz no mundo, estimulando relações amigáveis entre as nações, promovendo o respeito aos direitos humanos, que é muito importante, e o desenvolvimento geral dos cidadãos, sem distinção de raça, cor, língua e religião. Tá? No nosso país, temos essas 3 organizações. É importante a gente saber disso, né? Qualquer outra dúvida que você venha a ter, ou para estar relembrando esse assunto, não deixem de fazer uma releitura das páginas 345 a 347. E a gente continua esse bate-papo, continua essa aula, aprimorando o conhecimento, enfatizando outros pontos lá na nossa salinha virtual. E até o próximo encontro com nossa aulinha de geografia.